Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti. Hoje eu vou mostrar aqui os resultados de backtest da estratégia de preço médio que eu fiz uns vídeos aí no canal nos últimos dias, onde eu mostrei rodando ao vivo e depois fiz um breve comentário ali sobre as operações. Mas antes de dar esses detalhes aqui, eu quero agradecer o pessoal que está deixando like nos vídeos, se inscrevendo no canal e deixar informado se você gostou dessa estratégia e gostaria de utilizar ela, ou se você tem a sua estratégia personalizada e gostaria de automatizar o seu operacional, criar uma regra de coloração ou indicador, entre em contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. Bom, então vamos aqui a estratégia, tá? Eu abri aqui já o backtest dela, já rodei aqui, já configurei aqui os parâmetros conforme os testes que eu estou fazendo, para mostrar para vocês aqui o que a gente obteve aqui de resultado, tá? E o que eu julgo aqui que é o mais interessante é essa curva de patrimônio que a gente vê aqui ascendente no decorrer de um ano, porque aqui a gente tem um período grande aqui de estudos para a estratégia, tá? E a gente consegue ver aonde que ela performa bem e aonde que ela performa mal em relação ao que o mercado está fazendo, tá? Então, o que eu notei aqui, tá? Que a curva de patrimônio da estratégia com a parametrização que eu estou utilizando, ela é ascendente, tá? Porém, existem alguns períodos de lateralização, tá? E alguns períodos que ele anda, né? E que a curva vai a favor, o que a gente precisa ter para que a estratégia seja positiva, tá? E o que me chama a atenção aqui, ó? Bem no dia 1º de novembro de 2023, tá? A estratégia aqui ela começou a perder dinheiro no ano passado, tá? E veja que ela ficou aqui, ó, praticamente o mês inteiro, né, perdendo dinheiro, e depois demorou mais um mês para recuperar tudo e depois continuar com essa curva ascendente aqui de patrimônio. E por que isso aqui é importante, tá? Porque o pessoal que vai pegar essa estratégia e vai começar a rodar ela, tá, corre o risco de de pegar a estratégia justamente nesses momentos aqui. Então não adianta querer ter um resultado já positivo num primeiro mês, numa primeira semana, tá? Se é uma estratégia que ela performa bem de longo prazo, tá? E ela vai mal justamente nesse período aqui, que condiz, daí a questão dos nossos estudos aqui, né? Condiz com o nosso rally de final de ano do Ibovespa, aonde o índice subiu numa direção, né, e o dólar caiu numa direção só, praticamente sem pullbacks, né, sem retorno. Então a estratégia de preço médio ela se dá mal nesse tipo de mercado, tá? Então por isso que a gente vê aqui exatamente esse período aqui de novembro, ela se dando mal, e depois que o mercado dá aquela acalmada e começa a trabalhar as regiões de preço, tá, para cima, para baixo, a estratégia que faz o preço médio ela se dá bem. Então ela recupera aqui, tá? Isso aqui faz parte do operacional dela, tá? Então vai ter momentos aqui que vai ficar lateral aqui a curva de patrimônio, você não vai ganhar dinheiro. Depois ele recupera e começa a ganhar, beleza? E a gente vê isso também acontecendo aqui, ó, bem no comecinho do ano, tá? Que condiz mais ou menos com o que a gente está vendo agora aqui, ó. Só que agora nós ainda não tivemos aqui uma queda nos rendimentos. A gente apenas ficou estável aqui, né? Então veja que de 20 de fevereiro aqui, ó, ficou estável, tá? E aí início de março aqui, ó, teve um ganho de capital, tá? Mas de metade de março para cá, de novo tá estável, tá? E no dia de ontem, né, que foi um dia, acho que foi ontem aqui, né, que foi um dia até direcional, a estratégia ela toma stop, tá? Então ela não foi dia de ontem, foi dia de hoje, aqui, ó. Onde abriu, né, então fez umas vendas, depois fez compra e se alavanca, né, e fica alavancada aqui. Chegou às 4 horas, que é o horário que a gente definiu para stopar, toma stop da compra mesmo aqui, tá? Então é loss, tá? É o gain aqui das vendas que fez, deu certo, tudo mais, depois é loss, tá? E aí essa curva de patrimônio ela acaba caindo um pouquinho aqui, tá? Então o mercado trabalhou dessa forma e a gente tem o dia aqui de prejuízo da estratégia, tá? Faz parte aqui do operacional, tá? Bom, dito tudo isso, tá? Vou mostrar então aqui para vocês como é que é a ideia de funcionamento dessa estratégia, tá? E o que eu cheguei aqui de resultado operando da forma como eu configurei ela, tá? Então nós temos um parâmetro para iniciar essas operações de compra e venda que é baseado no indicador estocástico, tá? O indicador estocástico, o indicador IFR são indicadores que eu gosto bastante aqui, que eu utilizo no canal para fazer diversos robôs, né, estratégias e filtros. Então eu resolvi utilizar o estocástico como um parâmetro para iniciar as minhas entradas. E como é que vai funcionar, tá? Acho que vale a pena até eu abrir aqui
um gráfico de estudos com estocástico, né? Acho que pode ser o IFR, porque é o mesmo desenho, só para exemplificar para vocês, tá? Então, quando o estocástico, imagine que esse indicador aqui seja o estocástico, tá? Quando ele passa para cima da região dos 70, tá? Essa coloração que eu tenho aqui, que eu já fiz um vídeo aqui para o canal, que logo vai ser publicado também, tá? Ela fica nessa cor marrom aqui, ó, tá? Que indica a região aqui de sobrecompra, tá? Do mercado. Então, nesses momentos aqui, a estratégia ela começa a fazer vendas, tá? E vai fazer aqui, então, o preço médio em toda essa região aqui, conforme o mercado for subindo contra você. Quando volta, ele realiza todo o lucro, tá? Deixa eu até excluir essa coloração aqui para não confundir, tá? Deixar só a coloração. E o mesmo vale ao contrário, né? Quando o estocástico vem para baixo aqui da nossa região aqui, né, de sobrevenda, ele começa a comprar e fazer preço médio. Quando volta, tá? Ele realiza as operações, realiza o lucro das operações, tá? E então é dessa forma aqui que tem o start das operações. E quando o mercado fica numa tendência forte, que nem por exemplo aqui, ó, né, que ele vem para baixo aqui da região de sobrevenda, ele começa a comprar, né, e vai fazendo esse preço médio, tá? Para que quando retorne o mercado um pouco aqui, ó, ele zere a operação. No nosso caso aqui, ó, primeira vez que ele vem para cima aqui da região, ele já inverte a mão, tá? Então ele vai comprar toda essa região aqui, tá? Se não der o alvo, o stop que está definido ali, ele vai inverter a mão para venda nessa situação aqui, ó. E aí vai ficar vendedor todo esse período aqui e depois comprador todo esse período aqui, conforme o estocástico identificar as regiões de sobrecompra e sobrevenda, tá? Então é dessa forma aqui que vai funcionar esse robô. Então, olhando aqui, de novo, aqui nós temos essa curva de patrimônio ascendente operando dessa forma, tá? Então, dá para dizer que deu certo, tá? E os parâmetros que a gente está utilizando, a gente pode ver aqui nas propriedades da estratégia, tá? Né? Para quem não vai ter o código fonte, né? Então a gente pode ver por aqui, né? Na aba de parâmetros nós temos então o período do estocástico, que eu coloquei como 14, e os limites aqui de sobrecompra e sobrevenda, que eu chamei de limite inferior e superior, e eu defini como 40 e 60, tá? Eu não coloquei o 30 e o 70, que nem está aqui, para que a gente tivesse realmente mais operações, tá? Então 40 e 60 ficou um pouco mais agressivo o robô. Aí ele consegue também trabalhar legal em dias lateralizados, beleza? Então qual que é a ideia? Sempre que eu atingir as regiões aqui de sobrecompra do estocástico, tá? Que seria a parte de baixo, região de sobrevenda aqui do estocástico seria a parte de baixo, tá? Do 40, eu vou iniciar uma compra. Essa compra vai ser feita a mercado, o robô vai trabalhar dessa forma. A próxima operação ela vai acontecer conforme essa parametrização que vem logo abaixo aqui, ó. A uma distância de 3 pontos da primeira compra vão ter 30 novas operações. Então o robô ele vai fazer como se fosse um gradiente ali, né? Digamos que a minha primeira compra foi no 5073. Tá? Então eu vou ter uma segunda compra no 5070, que é 3 pontos abaixo, depois uma compra no 67, depois uma compra aqui nas regiões sempre 3 pontos abaixo, tá? Até 30 operações. Lembrando que isso aqui é um parâmetro, tá, pessoal? É uma forma que eu consegui calibrar para que a estratégia no backtest aqui de um ano para trás para o dólar gráfico de 5 minutos desse um resultado positivo para a gente. Então é isso que a gente pretende rodar daqui para frente, tá? Então, 3 pontos, 30 operações, tá? É o que ele vai fazer de entradas. E aí nós temos aqui uma opção de saída parcial, tá? Que como é que vai funcionar? Se a posição for acima de uma quantidade X de contratos, que foi o que eu coloquei aqui, eu vou fazer uma parcial com 6 pontos, tá? Que são basicamente duas regiões dessas que eu defini aqui na distância. Lembrando que isso aqui é tudo parametrizável, tá? Então fiz essa parcial e essa parcial vai ser feita com todos os contratos menos 1, que também é um parâmetro que eu defini aqui. Então digamos que, né, eu venho aqui, ó, que nem nós podemos ver nesse trecho do gráfico, né? Eu venho fazendo venda, 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 venda. Opa, minha venda a partir da segunda, tá? Minha posição é maior que 2, eu tenho uma parcial com 6 pontos, tá?
E aí ele vai vendendo, ele vai ficando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ficar com 5 contratos aqui vendidos, uma parcial de 6 pontos, tá? De todos os contratos menos 1. Então se eu vendi 5, todos menos 1 são 4. E aí ele faz uma saída com 4 contratos aqui com 6 pontos. Podem ver aqui, né? E aí depois ele de novo vende, 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 vende. Chegou a vender aqui, pelo que eu consegui perceber, 10 contratos, não, 9 contratos, tá? E aí quando ele volta aqui, ó, veja que aqui ele entra na região de sobrevenda, tá? E ele zera tudo e vira a mão para compra, porque ele entendia aqui, ó, que o mercado ia fazer uma pernada para cima, tá? Nesse caso não deu certo, por isso que hoje é o dia de stop aqui, ó, que a curva de patrimônio vem para baixo, tá? Então legal que a gente pegou aqui também esse dia de stop. E aí sim, ele faz essa primeira compra, tá? E vai fazendo as vendas de 3 e 3 pontos para baixo aqui, tá? Eu criei a mais aqui, isso não estava na primeira versão que eu mostrei aqui no canal, essa opção de distância máxima da VWAP, que é para ele parar de operar e zerar todas as operações se o mercado esticar demais, tá? Então eu coloquei um valor aqui absurdo porque eu não quero utilizar esse parâmetro agora, mas eu poderia colocar, por exemplo, no caso de um dólar, né, sei lá, 30 pontos da VWAP, eu não faço mais operações, zero tudo e encerro o dia. Que quer dizer o quê? O mercado está vindo contra mim, né? 30 pontos abaixo da VWAP já daria mais ou menos essa região que está aqui, ó, aonde o mercado já não tinha mais volta, né? Ele só foi. Então nós temos essa parametrização a mais aqui para testar. Eu ainda não consegui calibrar ela de um jeito eficiente, mas ela existe aqui, tá? Então fazendo um resumão aqui da estratégia, ela vai fazer o quê? Compra e venda sempre nas regiões, né, do estocástico, né, baseado aqui na parte de regiões de sobrecompra e sobrevenda, geralmente 70 e 30, mas nós estamos usando 60 e 40, tá? Essa é a primeira operação executada a mercado. A partir daí ele faz um gradiente com todas as ordens apregoadas, então não tem problema nenhum com o spread, vai ser sempre executado no preço que está ali ou melhor, tá? E então tá aqui, ó, as regiões, né, de sobrecompra e sobrevenda. E a partir de então ele faz o preço médio, que a gente vê aqui, né, ele apregando novas ordens, tendo uma parcial que a gente pode definir tanto os pontos dela, como a quantidade que vai ser colocado de parcial, e se por acaso der o sinal contrário, a virada de mão também acontece, beleza? Curva de patrimônio aqui a gente já olhou, né, viu que ficou ascendente. Olhando aqui então para resultados numéricos que a gente tem aqui no resumo aqui, né, nós temos aqui em torno aí de 74% de acerto, tá? Conseguimos aqui no período de um ano chegar a 66 mil de resultado, iniciando com um contrato até 30, tá? Lembrando que os parâmetros são esses, né? Operando até às 16 horas, iniciando com um contrato até 30. E aqui está informado 50 contratos na quantidade máxima, mas não é essa quantidade que ele vai operar máximo, isso aqui é a quantidade máxima que ele gira, tá? Então ele pode pegar uma operação vendida, fazer uma parcial, vender mais, fazer outra parcial. Chegou a girar 50 contratos, mas a quantidade máxima que ele fica exposto é 30, tá? Nós temos aqui, ó, um drawdown bem grandinho até, né, pelo que a gente observa, tá? Que a gente já viu ali no patrimônio, que foi ali pelo mês de novembro ali, que o mercado ele não performou bem porque o mercado entrou em tendência, faz parte aqui do operacional, tá? Então isso aqui não é uma estratégia para quem tem pouco capital para operar no mercado, visto que além de operar 30 contratos, né, a gente vai operar solto, então vai esperar dar o horário ali para fazer o encerramento das operações. O loss, o gerenciamento de risco aqui seria o capital financeiro que você está disposto a aplicar no mercado, tá? E para prevenir eventuais, digamos, dias de volatilidade extrema que nem a gente teve na pandemia, por exemplo, a gente pode daí utilizar esse parâmetro aqui, tá? Da VWAP, que eu ainda vou mostrar em um próximo vídeo aqui a calibragem, tá? Mas resumindo, o que interessa aqui para nós? Percentual de acerto e resultado final, tá? Então temos um resultado final positivo, um percentual de acerto alto, uma curva de patrimônio ascendente, tá? Em resumo, é isso que importa para nós aqui nessa estratégia, tá? Então nós vamos estar fazendo mais testes dela, em breve trago mais novidades para você aí no canal. E mais uma vez quero agradecer o pessoal que está deixando like nos vídeos e se inscrevendo aqui no meu canal. Então, mais uma vez também, se você gostou dessa estratégia ou se você quer desenvolver uma estratégia personalizada, entre em contato comigo através do e-mail que está ali na descrição do vídeo.
é marcoinfra@hotmail.com. Valeu, pessoal. Até mais.